Fala galera, mais um podcast Novo Mundo aqui. Eu vou começar isso com energia mais baixa porque é assim que eu tô me sentindo hoje, eu tô com a energia um pouco mais baixa. E o título, como vocês podem ver, quando o desenvolvimento pessoal falha. Quando o desenvolvimento pessoal falha, ou seja, para falar, eu vou só pegar como gancho, usar como gancho esse assunto do Alpha Spirit. O cara pistolou completamente por um motivo besta, e isso me levou a refletir sobre o desenvolvimento pessoal. E se você parar para pensar bem, ele é uma coisa muito mais complexa do que você pensa que ele é e do que ele parece ser. Porque se você parar para pensar bem, todo mundo fica falando desenvolvimento pessoal, desenvolvimento pessoal, desenvolvimento pessoal, mas ninguém, ninguém explica direito o que é o desenvolvimento pessoal. E eu vou falar o que ele é na minha visão, na minha opinião. E eu vou dividir ele, na minha opinião, o desenvolvimento o desenvolvimento pessoal, ele se divide em 5 fatores diferentes. Eu cheguei a essa conclusão. É claro, vai ser um podcast em tese cagação de regra, mas vai ser a minha visão sobre isso. E é uma visão a mais, você pode concordar, você pode discordar, mas é que nem um livro, entendeu? Você pode odiar o comunismo, mas às vezes é bom ler um livro sobre comunismo, de um comunista, para entender a mente da pessoa, mas eu não vou ficar enrolando. E eu vou falar as 5, na minha opinião, o desenvolvimento pessoal ele se divide em 5 partes, que é o desenvolvimento intelectual / mental, o desenvolvimento emocional, o desenvolvimento físico, que essa é a tríade material do desenvolvimento pessoal, digamos assim. O seu lado mental, intelectual, o seu lado físico e o seu lado emocional. Aí tem a quarta parte, que é o lado espiritual, e a quinta, que é o lado físico. O lado físico, ele de todos, é o mais material, digamos assim. É o lado mais... É o lado mais... É o lado material por si mesmo. Só que, ao mesmo tempo que é o lado mais material, é o lado que eu acho que mais se conecta fortemente com o lado espiritual. Porque por algum motivo eu acho que o físico e o espírito eles estão intimamente ligados. E o emocional ele faz essa ligação. Tanto que quando você faz exercícios, você tende a ter muito menos problemas emocionais e muito menos vícios. Porque quando você faz exercícios diários, o seu próprio corpo ele libera substâncias prazerosas por si mesmo. E você não precisa recorrer tanto a vícios, porque você já sente prazer por si mesmo, entendeu? O seu corpo está em constante sensação de prazer, entendeu? Uma sensação constante de prazer. Então você está menos propício a cair em vícios, em buscar picos, porque você está bem consigo mesmo, basicamente. Eu vou resumir aqui. Então, são esses 5 lados do desenvolvimento pessoal, e eu queria falar sobre o problema de hoje é que a maioria das pessoas elas estão caindo e se deixando bater é, elas estão se deixando, elas estão prestando muita atenção em alguns lados e prestando pouca atenção em outros lados do desenvolvimento. Não está havendo um equilíbrio entre esses lados. E
isso causa coisas que nem aconteceu com o Self-Spirit aí. O cara do desenvolvimento pessoal, o cara deu um piti digno de uma criança de 12 anos, entendeu? O cara, ele. ele simplesmente pirou por pouca bosta e assim, ele teve uma reação emocional que não corresponde à idade dele. Ou seja, o cara realmente é acima da média, tem um físico acima da média, um físico melhor do que o meu, por exemplo. O cara tem talvez um intelecto acima da média. Talvez, mas daí eu acho que nem tanto um lado espiritual, um pouco desenvolvido, por causa do NoFap, mas o cara tem um emocional em frangalhos. O cara se preocupa tanto em desenvolver o lado intelectual e físico que esqueceu do lado emocional. E eu acho que esse é. Ah, e. Se bem que não, eu ia falar do desenvolvimento financeiro, só que não é um desenvolvimento fundamental, ele entra muito na parte racional, porque querendo ou não, o dinheiro é algo que você precisa ter bom senso para lidar e bom senso você adquire com um bom intelecto. Então, o dinheiro indiretamente está ligado a um desenvolvimento intelectual. Então, não deixa de ser um desenvolvimento por si mesmo. Mas vamos lá. Os 5 desenvolvimentos, eu tenho percebido que hoje as pessoas elas se preocupam muito em se desenvolver intelectualmente, fisicamente e basicamente elas não se desenvolvem emocionalmente. E essa é uma área que parece que está cada vez mais atrofiada. Eu não preciso nem dizer do lado espiritual e eram 5, né? Eu já estou perdido. Seja bem-vindo ao podcast. É um podcast underground, né, cara? É isso aí mesmo, o cara vai se perder e foda-se. Mas, tá, depois tá, vamos lá. Do intelectual, emocional, físico, espiritual e. Cara, eu não vou lembrar agora. Se eu lembrar depois. Eu criei os termos e eu mesmo esqueci eles. Seja bem-vindo. Cara, é aquela famosa máxima. Eu sou burro, você está me ouvindo por puro entretenimento. Às vezes parece que vai sair alguma coisa interessante, uma coisa inteligente. Você pode chegar assim num bar, numa festa, numa universidade, assim, ambientes absolutamente tudo a ver. E falar, ó, tem um podcast aqui, culto, coisas interessantíssimas. Mas é só fogo de palha. Quando você percebe, é só um cara burro falando um monte de merda. Mas enfim, a minha observação é essa, é o lado intelectual, as pessoas estão muito preocupadas em desenvolver o lado intelectual e físico delas e o lado emocional cada vez mais atrofiado. Então, e isso a tecnologia acho que ela facilitou, porque hoje em dia é Tinder, é Instagram, é Twitter. Basicamente, as pessoas, tudo hoje é muito mais descartável e como tudo é descartável, você fica amortecido e meio que não é reprimido, você não desenvolve seu lado emocional porque você não se envolve emocionalmente com as pessoas. É basicamente o que que é hoje, você transa, vamos pelo lado mais baixo da coisa mesmo, é sexo. Hoje em dia o que que como é que as pessoas conseguem sexo? É Tinder. E daí é duas coisas. Ah, o físico da pessoa, a pessoa é bonita de rosto, tem um físico legal, eu quero dar pra ela, eu quero comer ela. E daí entra o lado intelectual. Ah, essa pessoa parece inteligente, e não sei. Mas ainda assim é um lado secundário que eu acho que até é pouco importante na questão na questão de comer alguém. Se for em aplicativo, essas coisas, eu acho que o físico e a aparência no geral conta muito mais. Mas eu acho que um pouco do intelecto conta também, porque, querendo ou não, para você ter lábio, essas coisas, você tem que ter um certo maneiro, você tem que ter uma mente boa para conseguir ter uma conversa boa. Ou não, ou às vezes são duas pessoas estúpidas que acabam se dando bem justamente por ter um nível de estupidez parecido. Não sei também. Mas cara, eu tô perdido e eu vou dar aqui um entre parênteses enorme.
que eu falei do NoFap, né? Um dos meus podcasts recentes foi falando de NoFap, então eu quebrei o NoFap. Agora você está vendo a diferença de um cara que que tava há 1, 2 semanas em NoFap. E ontem eu quebrei, eu caí, entendeu? Fui dormir, acordei no meio da noite, não consegui mais dormir. Tava, sabe aquela sensação de bola cheia? Eu tava com essa sensação. Vi uma imagem meio pornográfica e fudeu tudo, foi escalando. Quando eu vi, bati uma. Quando bati uma, eu já pensei, foda-se, já caí mesmo, bati outra, mas pelo menos dormi, que punheta dá sono. E é isso, agora você está vendo o resultado. Eu não consigo manter a linha de raciocínio, eu não consigo falar direito, eu tô falando que nem um bundão, eu tô desanimado. É isso que acontece quando você bate punheta, você vira um merdinha. Ou talvez seja tudo coisa da minha cabeça, e se eu não tivesse falado que eu bati uma, você nem ia reparar, pra você ia estar a mesma coisa que os outros podcasts, entendeu? Isso considerando que tem pessoas que me acompanham constantemente em todos os podcasts, né? Mas deve ter agora. Tá crescendo o número de inscritos. Tem quase 40. Tá crescendo. E aí é que nem dinheiro, é bola de neve, né? Quando passa dos 50, chegar aos 60 não é tão difícil. Quando passa dos 100, chegar aos 120 já é a porcentagem, né? Eu acho. Quero só soar arrogante, tá? Daí todo mundo começa a se desinscrever do canal. O cara tá ficando arrogante porque ele tem muito inscrito. Eu vou sair do canal dele. Então, não, vou ficar aqui, não. Vou ficar, vou manter, eu vou manter quieto sobre o assunto para não dar merda. Enfim, mas me perdi já de novo. É isso, cara. Vai lá bater punheta. Daí você fica desse jeito. Você fica retardado, não consegue manter a linha de raciocínio, completamente idiota, enfim. Mas é a vida, né, cara? A vida é resistir ao máximo para não bater e no fim do dia bater. Punheta. Deixar claro. Mas voltando pro desenvolvimento pessoal, eu tenho percebido que se você deixa a distância entre um lado e outro se você se permite criar uma distância muito grande entre um dos seus lados, tipo, você é intelectualmente muito desenvolvido, mas emocionalmente e fisicamente é desprezível. Eu vou focar muito mais que tem. Tá, eu esqueci, vamos lá. Físico, mental, emocional, que são os aspectos mais materiais. Físico, mental, emocional. Então tem o quarto que é espiritual. E eu não lembro qual era o quinto. Mas eu vou focar nesses três. Físico, mental e emocional. Eu acho que o quinto era o sexual. Mas eu não sei. Eu não lembro. Essa é a, esse é o resultado de você quebrar o NoFap. Você vira um retardado mental que perde a linha de raciocínio a cada 5 minutos. A cada 5 segundos, aliás. Mas eu vou focar nesses três aspectos. Tem mais, mas vou dividir em três para ficar mais fácil. Mental, físico e emocional. Se você foca muito demais no seu lado físico, no seu lado intelectual e esquece os outros dois, você é uma pessoa intelectualmente muito. Você leu vários livros, você tem um conhecimento mental, um conhecimento grande sobre diversos assuntos, mas você não interage muito com pessoas, você nunca teve um relacionamento, você nunca beijou alguém, você nunca teve uma rejeição, você nunca teve um emprego, porque você tem medo de ser rejeitado. E você também não vai numa academia, você não se exercita, porque você acha que isso é inútil, porque essas pessoas são fúteis e quem se preocupa com o próprio físico é fútil e não sei o quê. Essas pessoas, elas tendem a se fuder bastante, porque o seu lado, a pessoa, ela tem a ilusão que ela tem o controle da situação, porque o lado intelectual dela tá muito desenvolvido. E quando
não tem uma coisa que me dá mais ilusão de poder do que a razão. Porque é a única coisa que a gente tem que nenhum outro animal tem. Os animais, eles podem ter, de certa forma, um certo instinto, um certo bom senso, mas eles não têm o senso crítico humano. Então, quando o cara ele se desenvolve demais intelectualmente, isso acaba dando uma ilusão de poder que quando você percebe que isso é uma ilusão, você pode se fuder muito. Porque, por exemplo, por mais que você leia e você saiba de situações hipoteticamente, quando ela acontece de fato e você sente aquela emoção da primeira vez, você não vai saber como lidar com aquilo, porque você tem conhecimento da situação, mas você não tem sabedoria da situação. Vou dar um exemplo esdrúxulo, mas acho que vai servir muito bem. Quantos caras aí não são punheteiros natos, bate 2, 3 por dia para pornografia e chega na hora H de perder o cabação e fazer mesmo, o cara não sabe fazer. Ou seja, vários vídeos e na hora o cara não sabe fazer. Tem muita coisa na vida que não funciona você saber só na teoria se você não tiver prática. Você pode ler sobre dirigir, você pode ler 1 milhão de livros sobre dirigir um carro, que você não vai dirigir tão bem quanto um cara que dirige desde os 6 anos, porque o avô dele ensinava. E com 14 ele já dirige caminhão. Então, e aí que tá, a prática, o lado bom de aprender as coisas na prática, e porque é mais um motivo para eu odiar, detestar o sistema de ensino atual. É claro que eu estou detestando algo arrogantemente aqui do meu cantinho, porque eu sei que eu não vou fazer nada para mudar, blá blá blá. Mas deixa eu criticar, cara. Não seja chato, vem na onda, vem comigo. Mas é mais um motivo para eu não gostar do sistema tradicional de ensino, que é basicamente teoria, teoria, teoria e nada de prática. E ao contrário do que as pessoas pensam, a prática ela também vai ensinar por tabela a teoria. Só que ela vai ensinando, ela vai fazendo o seu lado intelectual e emocional sobre tal assunto se desenvolver em equidade. Por exemplo, você vai aprender a dirigir um carro, dirigindo o carro, você vai aprendendo, vai pegando as manhas, quando você vai acelerar, você vai ver que acelera, você vai frear, você vai ver que freia. Então se você lê um livro como dirigir, você vai acelerar, acelera, frear, freia, beleza, você vai saber. Mas você vai ter só o lado intelectual desenvolvido. E quando você pode ficar 3 anos. Cara, eu vou usar um exemplo acho que é mais útil. Você pode ficar 3 anos lendo sobre a forma correta de nadar sem nunca entrar numa piscina. Você vai entrar na piscina funda que não dá pé, você vai se afogar. Ah, mas eu li e eu sei que é assim, você vai entrar, você vai se afogar, porque o seu lado intelectual cresceu e o seu lado emocional não acompanhou. E o cara, é claro que não existe na vida real, mas em outras áreas existe. Tem áreas que é assim, entendeu? A pessoa acha que só porque ela tem a teoria na cabeça, a prática vai vir por mágica. Vamos imaginar que fosse assim nessa questão de aprender a nadar. Imagina que você fica 3 anos aprendendo a nadar em teoria. Olha o perigo, você acha que sabe nadar, porque em teoria você sabe. Aí você entra na piscina, você se afoga. Porque se você tivesse ciência que você não soubesse nadar, assim, tá o seu lado, assim, tá tudo zerado. Você realmente não tem ideia de como nadar. Você ia ser muito mais humilde e ia falar, não, eu vou ficar aqui na piscina que bate até o meu joelho, porque eu não sei. Eu não sei e eu sei o meu lugar nesse espaço. Agora, se fosse, tem outras áreas que é assim. Vamos jogar isso para essa área também. O cara ele acha que ele sabe nadar porque em teoria ele sabe nadar. Ele viu lá um livro que fala que
abraçado é assim, porque faz assado, porque não sei o que, ele entra na piscina funda direto, porque ele arrogantemente acha que sabe, e ele toma no cu porque ele não sabe de bosta nenhuma. E ele nunca sentiu o desespero de você sentir a água entrando no pulmão, sentir o pulmão doendo, sentir o nariz doendo quando você cheira a água, quando você inspira a água. Ele nunca sentiu uma dor de cabeça por causa disso, mas ele, em teoria ele sabia. Então, ou mesmo que ele soubesse de tudo isso, em teoria, tipo, se você inspirar água, vai se fuder. O que na verdade as pessoas sabem, todo mundo sabe que se você respirar água, vai dar merda. Você vai se afogar, todo mundo sabe o que é um afogamento em teoria. Mas ninguém sabe, poucas pessoas sabem o que é um afogamento na prática. A dor que você sente na cabeça quando você cheira a água, digamos assim. Só que, como é uma coisa muito assim, se eles vamos supor que as natações elas fossem que nem fosse uma autoescola, você aprende a teoria e depois faz a prática. Se fosse assim, ia dar merda. A maioria das pessoas iam se afogar. Então o que eles fazem? Eles fazem o que a maioria dos ensinos devia ser: prática primeiro, e a teoria vai sendo colocada aos poucos, mas o importante é a prática. O que acontece quando você aprende as coisas na prática? O seu lado intelectual e emocional, eles vão crescendo juntos. E eu acho que até é mais importante o seu lado emocional se desenvolver primeiro e depois você deixa o seu lado intelectual acompanhar. O lado emocional vai primeiro, o lado emocional e físico vai primeiro e o intelectual vai depois. Isso, em tese, faz muito mais sentido. Porque se você parar para pensar bem, evolutivamente falando, primeiro nós somos animais, então a gente tem que entender primeiro o que é o nosso físico, como é que ele funciona, mas não no sentido tipo, não no sentido, isso aqui é bilis e ela libera brócolis e daí se você comer X e daí o seu coração, porque tem a artéria e a veia, tá? E você não pode falar veia e artéria porque foda-se, sabe? As coisas que na prática não tá, entendeu? Não precisa. Você tem que aprender primeiro como é que o seu corpo funciona na prática. Se você colocar a mão aqui, vai doer, você vai queimar. Se você enfiar o dedo na tomada, você vai se machucar. E às vezes você só aprende quando você bota o dedo na tomada, quando você bota o dedo. É um exemplo de como a prática é muito mais funcional do que a teoria. Eu lembro que quando eu era criança eu moro em um lugar frio, então quando eu era criança tinha chapa, tinha fogão a lenha. E a minha mãe falava para mim: olha, não bota a mão no fogão. Quando ele está quente, você vai queimar a sua mão. Eu falei: tá bom. Aí eu fui lá e eu botei a mão e eu queimei. E depois eu nunca mais pus. Eu não, eu não aprendi realmente quando alguém falou, quando eu tinha conhecimento daquilo. Eu aprendi quando eu pus a mão e queimei ela. Antes de eu pôr a mão, eu tinha um conhecimento que aquilo fazia mal. Depois de colocar a mão, eu tinha sabedoria que aquilo fazia mal. Entende a diferença? A sabedoria é o conhecimento físico e emocional das coisas. O conhecimento é só um mero, é só você saber intelectualmente daquilo, você sabe daquilo de uma forma abstrata. E se você parar para pensar bem, é por causa dessas coisas que um socialismo, um comunismo da vida, ele não funciona. Porque é um negócio que ele nasceu puramente, ele nasceu de forma abstrata, ele não foi uma coisa. Se você parar para pensar bem, tipo, comparar capitalismo com socialismo é meio que um absurdo, porque o capitalismo ele foi se formando junto com o ser humano. Porque primeiro a gente caçava, aí depois a gente começou na agricultura a gente começou a fazer trocas, ou seja, a gente foi formando o capitalismo aos pouquinhos, foi aprendendo a lidar com aquilo, foi indo, foi se desenvolvendo aos poucos, até chegar ao que é hoje. Ou seja, foi um negócio que foi aos poucos. Ninguém sentou numa mesa e falou e colocou lá o manifesto capitalista. Eu acho que eu já falei disso, então eu vou ser bem breve nesse aspecto. Mas basicamente, acho que é um exemplo muito claro comparar entre o capitalismo e o comunismo. É só fazer essa comparação
que você percebe o quão tóxico e nocivo é uma pessoa ser intelectualmente muito desenvolvida e emocionalmente barra sexualmente pouco desenvolvida. Aliás, sexualmente não, fisicamente. Perdi a linha de raciocínio de novo, porque quebrei no FAP, né? Ou talvez não seja isso, talvez seja só placebo, não sei. Mas olha, cara, eu vou fazer duas partes, porque tem muita coisa pra falar e eu quebrei o NoFap, tô com pouca energia. Eu não estou transmutando muito a minha energia. Então eu vou ficar por aqui mesmo e talvez mais tarde ou talvez outro dia eu grave a segunda parte disso aqui. Até. Ou talvez eu nunca termine esse raciocínio. Porque eu não sei se tem mais o que. Eu vou chegar a uma conclusão porque eu nem sei se eu vou, para começo de conversa, continuar gravando isso daqui. Mas a conclusão que fica desse episódio do Alpha Spirit é essa. Quando você dá muito, quando você se desenvolve demais intelectualmente e esquece o lado emocional e físico, especialmente emocional, que no caso do Alpha Spirit, ele olha meu físico, olha aqui, olha meus bíceps, eu vou fazer flexões. Então, o lado físico ele é importante, mas sem lado emocional você vai ser aquele estereótipo de marombeiro burro. Mas basicamente é isso que acontece quando você se desenvolve intelectualmente e não se desenvolve emocionalmente. Você acha que está no controle até que você percebe que você não está. Tanto é que se você vê bem nesse próprio Alpha Spirit aí, eu não sei o nome dele, você já percebe isso. Você percebe que você percebe que assim ele passava uma hora que ele sabia das coisas, que ele tinha o controle da situação, porque provavelmente ele acreditava que ele tinha o controle da situação, porque provavelmente ele é um cara intelectualmente superior a muita gente. Só que ali a gente viu que ele não tinha o controle, porque ele não tinha controle de si mesmo, ele não tinha o controle emocional que faz você ter o controle de si mesmo. Então fica aí adentro. Às vezes mais vale você ter um emocional forte e um intelectual até meio capenga do que você ter um intelectual ótimo e um emocional desprezível. Tanto é que se você for ver bem, for para pensar bem, a gente mais pobre, de origem mais humilde, são pessoas que têm menos problemas. Já percebeu isso? Porque elas têm um emocional muito mais calibrado, por mais que o lado intelectual delas seja menor, elas têm uma experiência prática, e quando eu digo prática é em parte emocional da vida, muito maior. Então elas vivem a vida de forma mais leve, entendeu? Do que eu, por exemplo, e provavelmente do que você. Nós somos pessoas que temos o nosso intelecto muito desenvolvido e o nosso lado emocional subdesenvolvido. Inclusive tem um livro chamado Memórias do Subsolo que retrata muito bem isso. Retrata de uma forma linda a merda que acontece quando você realmente ignora o teu lado emocional e só foca no teu lado intelectual. E não só que quem escreveu esse livro foi o Dostoiévski, mas o outro também, o Tolstói, ele de uma forma diferente, mas no fundo ele pregava a mesma coisa, faça coisas práticas, faça trabalhos manuais, que indiretamente você exercita o seu lado emocional, porque eu acho que o trabalho braçal ele tem muita paciência também, porque trabalho braçal não é necessariamente esforço físico. É esforço físico também, mas, por exemplo, trabalho entre aspas, porque eu não ganhei dinheiro com isso. Mas numa época da quarentena eu fiz um monte de anilha de cimento. É um trabalho braçal fazer isso. E quando você faz isso, você exercita muito da sua paciência.
Hoje você ainda pode deixar sua mente ocupada enquanto você faz algum trabalho braçal, escutar um podcast, escutar uma música. Mas há 200 anos atrás não dava para fazer isso. Não dava no máximo para conversar e olha lá. Então quando você faz um trabalho, eu penso, né? Isso é reflexão minha. Mas é uma reflexão tirada de algo que eu fiz. Eu sei o que é fazer um trabalho braçal. Então é uma reflexão diferente. É diferente de uma reflexão na base do eu acho. Essa é uma reflexão na base do eu vivi. Então ela tem um peso muito maior. Olha a diferença. Mas de qualquer forma, quando eu estava fazendo cimento para fazer as anilhas, vamos supor que não existisse podcast, não existisse nada e eu só fizesse as anilhas sem nada. Só ali fazer. Ia ser um negócio chato. Não ia ser difícil, não ia ser hardcore, só ia ser chato. Entendeu? Ia ser chato, ia demorar, ia sujar. Ia ser algo que, por exemplo, se não tivesse um podcast, cara, eu acho que eu não ia conseguir fazer, não por achar difícil, mas por achar chato, maçante. Agora imagina um cara que ele tem que fazer isso e muitas vezes sem escutar nada. O cara exercita, de certa forma, uma resiliência, uma paciência, que indiretamente exercita o teu lado emocional também. Você se acostuma a fazer coisas chatas. Fazer coisas chatas é uma forma indireta de você exercitar o seu lado emocional. E estudar, de certa forma, aprender coisas que você não gosta, também, de certa forma, mas por algum motivo não tem o mesmo efeito que fazer um trabalho braçal. O trabalho braçal, o estudo abstrato, ele está construindo um negócio, é um castelo que é um negócio que tu não sabe de fato se vai ser útil. O trabalho braçal, você tá vendo o negócio acontecer ali. É chato, mas ao mesmo tempo é edificante. Você está vendo a coisa acontecer ali, no ato. Então é mais, eu não sei, é mais real, entendeu? Então o fato de você ter a paciência de fazer aquilo e ver aquilo tomando forma ao mesmo tempo é uma gratificação bem gradativa que deve exercitar o lado emocional. Mas aqui já é uma masturbação mental imensa e eu vou parar por aqui. Fica aí a reflexão. E provavelmente esse Half Spirit, ele inclusive diz que ele perdeu a virgindade com essa mulher da live, né? Ou seja, o cara ele falava de mulher, de nofap, de live e tinha um conhecimento teórico muito grande disso. Quando ele teve que encarar a realidade de ser um alfa, ou seja, ter uma resistência emocional maior, que é basicamente muitas vezes um alfa é um cara emocionalmente forte. E muitas vezes um cara emocionalmente forte, quando ele é ofendido, ele dá risada, ele caga para a situação. Ou pelo menos ele tenta responder de uma forma superior, digna, digamos assim, entendeu? Vamos dar um exemplo do Putin. O Biden chamou o Putin de assassino. O Putin sarcasticamente só desejou muita saúde pro cara. Isso é um exemplo de desenvolvimento emocional. É você não ficar o quê? Eu sou assassino? Eu sou assassino? Não, eu sou presidente da Rússia. Como assim você me chamou de assassino? Não, isso é chamado de assassino. É um pouquinho mais pesado que ser chamado de beta, convenhamos, né? Mas não, o cara só deu uma risadinha e falou: Ah, Biden, muita saúde para você. Ou seja, o cara ele teve o controle emocional e soube jogar e brincar com a situação, entendeu? E porque provavelmente ele, como presidente, já teve que lidar com várias situações muito mais estressantes que essa. Então ele tem um emocional calibrado, entendeu? O negócio é que nem o físico, é um negócio que você tem que exercitar. Senão dá merda, entendeu? E é isso. Fica a parte um, talvez eu faça uma parte 2, talvez eu faça um outro, mas que tenha uma continuação disso aqui e é isso aí. Eu não quero mais gravar agora, daqui a pouco eu gravo mais. Ou depois, outro dia.